Boa tarde a todos e todas que estão nessa tarde aqui, nesse espaço aqui de interação, de educação permanente, né? Como a Luana havia mencionado aqui, eu sou o Joel Carlos Valcanaia Ferreira, sou profissional de educação física de formação, atuei na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, como profissional de educação física, lá em programas de atividade física. Depois eu migrei, por 2 anos eu fiquei na atuação em unidades de saúde. Depois eu migrei para uma equipe de NASF, né, de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ficando mais uns 2 anos e meio trabalhando com a equipe de NASF. Depois eu migrei para gestão do serviço de doenças e agravos não transmissíveis, onde nós tivemos a oportunidade no ano de 2010, né, e começamos a interação e os trabalhos na Secretaria de Saúde no ano de 2010, onde também era muita novidade a própria educação física nesse contexto de saúde. E nós fomos construindo e desmistificando alguns mitos, né, porque era muito comum aquele período de tempo, quando nós nos apresentávamos como um professor de educação física ou profissional de educação física, que isso foi, até a nomenclatura da própria profissão foi mudando ao longo dos anos, éramos estranhados, de certa forma, pelas equipes de saúde, pelos profissionais, o que um professor de educação física fazia dentro das unidades de saúde, o que o professor de educação física, que devia estar na escola, estava fazendo nesse ambiente. Mas, enfim, foi um período de bastante aprendizado. Nós construímos diversas formas de atuação e também protocolos que foram nos respaldando acerca do nosso trabalho da atividade física na atenção primária. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco de toda essa construção. Obviamente que eu não vou ficar com um núcleo fechado no sentido da experiência que foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas trazendo um panorama do contexto, né, de quando se fala da atividade física para a saúde e também um pouco do que foi construído ao longo desse tempo com a próprio manual, o Guia da Atividade Física, que foi recém-publicado em 2021, né? E eu falo que isso é o resultado não só do nosso grupo de trabalho lá de Campo Grande, mas de diversos outros profissionais aqui do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e outros estados que tiveram também professores que foram os desbravadores dessa nossa área e contribuíram contribuíram de forma importante para a consolidação da nossa profissão dentro desse contexto do SUS. Então, vou avançando aqui na apresentação, então vou fazer uma breve introdução de contextualização, falando, obviamente, das doenças crônicas não transmissíveis, né? O conceito está aqui, são as doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Também são responsáveis, em nível de mundo, por 63% das mortes, e no Brasil as doenças crônicas não transmissíveis são a causa de aproximadamente 74% dos óbitos. Isso são dados aqui da Organização Mundial da Saúde. Então, as doenças crônicas são resultado de diversos fatores, que nós chamamos de determinantes e condicionantes sociais, além de fatores de riscos individuais, que é parte do princípio do comportamento do indivíduo, ou seja, o tabagismo, o consumo nocivo de álcool, a inatividade física e a alimentação não saudável. E aqui são os ganchos, né? Na verdade, são as pontes que nos deram e nos dão respaldo e acesso para nós estarmos, de fato, no contexto da saúde coletiva. E falando desses fatores, então, nós determinamos aqui, segundo a literatura, os fatores de riscos modificáveis. Só preciso confirmar com vocês se todos estão me ouvindo bem, se tem algum eco, porque parece que para mim veio um eco agora. Se puder confirmar aqui no chat. Ok, obrigado. Então, os fatores de risco modificáveis, né? Aqui no centro dessa imagem nós temos as doenças crônicas não transmissíveis que se interrelacionam, se correlacionam com esses comportamentos que eu já havia mencionado: tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool e o nosso principal ponto de referência aqui, que é a inatividade física, né? Então, a partir da Política Nacional de Promoção à Saúde, publicada em 2006, ela foi respaldando ações e diversas políticas também, foi dando um bojo
digamos assim, do que foram as políticas públicas que foram sendo construídas a partir dessa Política Nacional de Promoção à Saúde. E a Política Nacional de Promoção à Saúde, conhecida como PNPS, ela que deu, então, um norte de ações para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. E com isso também houve um importante item, um detalhe que é muito importante, não um detalhe, mas algo muito importante e relevante, que foi o próprio financiamento de ações de promoção e prevenção com foco na atividade física e prática corporal. Na teoria da atividade física no contexto do SUS, esses termos, atividade física, prática corporal, eles estão sempre juntos e mesclados, tá? É possível que vocês encontrem na literatura muitas referências de práticas corporais barras atividades físicas, porque, na verdade, isso é um grupo de atividades que elas estão agrupadas, né? E depois, mais para frente, vamos discorrer um pouco sobre essa questão. Mas aqui na Política Nacional de Promoção à Saúde, apesar de ela ter sido publicada em 2006, isso não quer dizer que as ações de atividade física no contexto da saúde pública, no contexto do SUS especificamente, não aconteciam. Pelo contrário, já haviam ações, já haviam em algumas capitais do país, em alguns municípios também, já ações da atividade física. Até o próprio financiamento do Ministério da Saúde, frente a campanhas que se faziam para que a população aderisse a um estilo de vida mais ativo e saudável, ela já vinha de anos anteriores. Então, é possível que todos aqui que são profissionais da saúde já tenham se deparado com ações, com atividades, com grupos de pessoas e profissionais que já desenvolviam atividades antes de 2006. Mas, a partir da Política Nacional da Promoção à Saúde, o financiamento, que eu acredito que seja o ponto-chave, foi mais considerável, foi mais importante, com o foco de dar prioridade às ações de atividade física no contexto do SUS. Então, atividade física e prática corporal, como eu havia falado, né, elas estão juntas, e nós vamos depois entender um pouco qual que é a diferença, ou quais são as similaridades entre esses dois termos. Então, no Brasil, então, a partir desde a Política Nacional de Promoção à Saúde, a atividade física se tornou eixo prioritário de ações de promoção da saúde no SUS, especificamente. Então, isso também trouxe o respaldo da ação, não só da ação, mas da inserção do profissional da educação física nesse contexto de saúde, da saúde, do SUS mesmo. Então, é possível, e isso está na literatura, que vocês encontrem referências apontando para essa inserção do profissional de educação física em equipes de estratégia de saúde da família, antes mesmo do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que veio ser uma portaria publicada a partir de 2008. Então, nesse intervalo de tempo aí, existiam já ações, só que elas eram mais ações no sentido de parcerias. Haviam outras, assim como a saúde se desenvolve, né, com outras instituições e também com outros parceiros, seja secretarias de esporte, seja a secretaria de assistência social. Algumas ações sempre elas perpassam a questão apenas da saúde, né? Apenas da secretaria, por exemplo, municipal ou estadual de saúde. Entre outros atores fazem parte de toda essa construção. E então, em 2005, olha só, a partir dessa portaria 2.608 de dezembro de 2005, então o Ministério da Saúde destinou recursos a todos os estados da federação para investimento em projetos locais de incentivo à atividade física. E aqui, então, foi assim, a ponta do iceberg que deu o start, de fato, do financiamento de ações, então, que os municípios podiam desenvolver e também receberem recursos a partir disso para poder desenvolver as atividades. Isso que, a partir disso, então, surgiram as diversas parcerias, seja com outras secretarias, para a participação do profissional de educação física, à época ainda conhecido como professor de educação física, educadores físicos, muitas vezes sendo referenciados, para ações, de fato, dentro do contexto da saúde coletiva do SUS, tá? Então, em 2008, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família veio, então, fortalecer a inserção do profissional de educação física.
Eu mencionei aqui, então, no começo da minha fala, que em 2010 eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado, na capital do Estado do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, mas já haviam colegas da profissão que anos anteriores eles já eram contratados ou via Secretaria de Esporte ou via Secretaria de Assistência Social para desenvolver ações e programas de atividade física nesse contexto. Mas em 2010, então, lá na Secretaria Municipal desse município, o prefeito e o secretário municipal de saúde, eles entenderam que a inserção do profissional de educação física dentro da saúde, dentro da Secretaria de Saúde, se fazia importante. E foi no mesmo período de tempo em que vários municípios do país começaram a desenvolver ações por meio de implementações de ações e também de aquisição de equipamentos, as conhecidas academias da terceira idade ou academias ao ar livre. A partir dessas aquisições por diversos municípios, né, dentre esses municípios em Campo Grande e outros aqui também no estado de Santa Catarina, o profissional de educação física começou a ser revisitado de uma forma mais presente nas ações. Antes mesmo, como eu falei aqui, da criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, então, quando ele surgiu, ele fortaleceu, ele deu condições de mais profissionais de educação física serem inseridos nas secretarias de saúde. Não mais com parcerias com as outras secretarias, mas, de fato, e por direito, fazer parte das equipes de saúde da família. E aqui eu coloquei um dado aqui um pouco antigo, de 2009, que é o que está publicado, e eu até tentei aqui nesses últimos dias trazer um dado mais atualizado, mas não consegui encontrar um dado mais atualizado do investimento que houve, ou que está acontecendo nas ações específicas da parte da atividade física e prática corporal. Então, só para vocês terem uma noção, então, em 2005, como falei, que começaram algumas ações sendo financiadas pelo Ministério da Saúde, era em torno de investimento de 4,6 milhões, ele se tornou em 2007 16,8 milhões. Então, houve um crescimento exponencial desse recurso. Obviamente que os dados dos últimos anos, pelo que a gente vem acompanhando e vem estudando, né? Eu sou estudante, então, dessa área. Eu sou profissional de educação física desde 2001, então estou na área já labutando há algum tempo e no contexto de saúde coletiva, especificamente do SUS, como eu falei, eu entrei em 2010, e desde 2010, então, eu foquei mais os meus estudos, inclusive isso, depois que foi o desdobramento do meu mestrado, e hoje estou como estudante de doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu mirei mais esse eixo da educação física, mais com esse contexto da inserção do profissional, dos estudos, das atividades que nós podemos desenvolver. Enfim. E aí, então, os investimentos hoje são bem maiores do que esses. Fico devendo aí a questão da informação, que eu estou aguardando receber essa informação, mas se eu em breve tiver, eu vou atualizar os nossos dados aqui, ou meus dados de slides, e depois eu deixo publicado. Eu vou fazer um parênteses aqui, né, como a Luana falou no começo, sou da casa, porque eu trabalho na equipe aqui também de telesaúde e teleeducação, eu que fico responsável aqui com as web palestras semanalmente, então estou aqui toda semana, só que eu fico sempre nos bastidores. Hoje eu mudei de função, passei aqui a palestrante. Vamos lá, então, vamos avançando aqui. Conceituando, então, a atividade física. Então, de acordo com a literatura, a atividade física é entendida como comportamento ou prática multidimensional que envolve o corpo humano em movimento e que possibilita, ou seja, a interação da pessoa ou com o ambiente ou com o contexto onde ela está inserida. Então, aqui tem algumas poucas imagens das diversas possibilidades que a atividade física pode potencializar dentro da característica dos territórios onde estão inseridas as equipes de estratégia de saúde da família e aonde estão também os profissionais de educação física ali interagindo. Então, aqui são fotos de projetos atuais, né, que funcionam e que desenvolvem as atividades físicas.
Então, atividade física também. A atividade física regular é um fator de proteção, né, conhecido para prevenir as doenças como cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer de mama e câncer de colo. Também contribui para a saúde mental, retardando então o início de demência e contribuindo para a manutenção do peso saudável e bem-estar geral. Então, a própria educação física, cientificamente falando, comprovadamente falando e fisiologicamente falando, já está comprovado os seus benefícios. A questão é que, dentro do contexto em que a própria educação física, a formação da educação física no Brasil, até então, aparecer a oportunidade de nós, profissionais de educação física, serem inseridos nesse contexto de saúde coletiva, tá? Eu vou falar saúde coletiva, me entenda, saúde no SUS também, tá? Começou a trazer para nós, profissionais de educação física, uma nova necessidade de nós entendermos, para além do esporte, né? Para além do esporte de rendimento, o esporte participativo, o esporte coletivo ou individual, para além das aulas de educação física nas escolas, para além da educação física como lazer, nós entendemos então que a própria educação física, por meio da atividade física, ela se torna um componente muito importante para a manutenção da saúde das pessoas, do estado geral, e ainda contribui de forma importante aí para minimizar o impacto de doenças já que a pessoa, o indivíduo já tenha. Então, aqui tem as referências. Então, aqui tem ainda imagens de atividades físicas nesse contexto, entendendo que a própria atividade física, nesse contexto de saúde coletiva, saúde pública, ela acontece muitas vezes nos territórios onde as equipes estão inseridas, né? Eu falei aqui, mencionei das academias ao ar livre, também conhecidas como ATI, que é a Academia da Terceira Idade. Diversas secretarias de saúde fizeram aquisição dessas academias, e eu não quero entrar no detalhe do se isso é bom, se isso é ruim, porque essa é uma outra conversa, mas eu entendo que essa foi uma porta de entrada do profissional de educação física nesse contexto da saúde, e também o próprio reconhecimento dos outros colegas, outros profissionais da saúde na nossa profissão. Então, como havia mencionado, né, quando nós chegamos lá na Secretaria Municipal como profissionais de educação física, se inserindo nesse ambiente, todos os profissionais, quer sejam médicos, enfermeiros, na época assistentes sociais, a equipe de saúde bucal, todo mundo olhava para nós com um certo estranhamento. Quem são esses professores que estão aqui? Porque nós fomos construindo, à medida que a própria política foi se desenvolvendo, e o SUS tem essa característica, né? Ele está em desenvolvimento sempre. A própria área nossa da educação física, ela precisou construir respaldo para nós estarmos nesses ambientes. Então, a partir disso também foi necessário nós criarmos alternativas onde nós pudéssemos desenvolver as práticas corporais e atividades físicas vinculadas a esse público, vinculadas à população que frequenta, ou que necessita, ou que é atendida pelo SUS. Então, nessas imagens que eu coloquei na apresentação, ela remete exatamente a isso, a diversos espaços físicos onde nós, profissionais de educação física, desenvolvemos as nossas atividades. Mas é importante também sempre frisar e lembrar que não fica restrito apenas à população que frequenta as unidades de saúde, não simplesmente ao grupo por faixa etária de idades, né, que nós, profissionais de educação física, atuamos. Nós também, dentro do contexto de saúde, nós atuávamos também, ou atuamos, com o cuidado da saúde do trabalhador. Inclusive, nós temos programas que nós conseguimos sedimentar para atender os profissionais de saúde lá na unidade de saúde, quer seja da equipe de saúde bucal, quer seja os agentes comunitários da saúde, quer seja ali os próprios enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou seja, com esse olhar também para os nossos colegas dos nossos colegas profissionais de saúde. Ok? Então, assim, fiz um panorama bem resumido, porque a ideia minha aqui não era se delongar muito acerca
dessa contextualização, mas fiquem aqui bem à vontade para fazer as interações, as perguntas, assim que vocês sentirem necessidades. Tá? E aí, essa construção ela veio acontecendo, então, desde 2005, com algumas portarias, com algumas políticas, com resoluções que foram sendo editadas e publicadas pelo Ministério da Saúde, e nós chegamos a 2021 aqui, onde foi lançado, fala que lançado esse Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Esse guia de atividade física aqui, ele não é assim, o que nós temos que fazer, mas ele é o resultado de um trabalho que foi construído nessa linha de tempo, nessa lógica também de entender que a própria profissão da educação física ela foi amadurecendo, ela foi crescendo, na medida que também nós fomos entendendo o contexto onde nós estávamos sendo inseridos. Como eu mencionei, a formação do profissional de educação física, até poucos anos atrás, ela estava muito focada ao esporte, à educação física escolar, né? E nós não tínhamos esses componentes tão focados, voltados para a atuação do profissional de educação física no SUS. Isso veio dos últimos anos para cá. Os profissionais recém-formados, essa geração mais nova de profissionais de educação física das universidades já tem saído com outro olhar por conta dessa construção que veio na linha do tempo. Mas nós começamos, eu falo assim, nós que somos um dos desbravadores, né, e não fica restrito somente a nossa experiência lá de Campo Grande, mas outras experiências, seja em Recife, seja em Curitiba, seja em Minas Gerais, outros municípios que também tiveram frente aí desenvolvendo as atividades físicas nesse contexto do SUS. Nós entendemos que chegar aqui com o Guia de Atividade Física em 2021 é o resultado de uma construção de muitas mãos, muitos braços, né? Muitos pensamentos, muitos protocolos, muitas reuniões, muitas discussões acerca da atuação do profissional de educação física dentro desse contexto. Tá? Porque era até para nós, profissionais da educação física, quando nós tínhamos muito esse olhar do esporte de rendimento, do desempenho, né, da educação física, às vezes, sendo privilégio de algumas pessoas, nós precisamos também amadurecer e construir isso. Eu falo que o Guia da Atividade Física, então, é o resultado de uma abordagem onde nós temos vários ciclos de idade para diversas condições de pessoas. Então, aqui eu coloquei um texto bem resumido, que é a abordagem, então, o Guia foi lançado em 2021. Ele traz aqui, então, uma abordagem para os ciclos de vida, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, e algumas condições de gestantes e pessoas com deficiência. Além do destaque para a educação física escolar. Também são esclarecidos alguns conceitos importantes, como o de atividade física, seus domínios, o do exercício físico e do comportamento sedentário. Então, eu vou avançando aqui nas próximas telas, e eu fiz questão de trazer as páginas do guia, porque esse guia foi construído de uma forma muito feliz, eu falo, na linguagem, para qualquer pessoa. Não precisa ser uma pessoa com um nível superior, não precisa ser uma pessoa com conhecimento técnico, científico, para compreender a linguagem que o guia nos apresenta. Então, aqui a primeira imagem que eu coloco aqui é exatamente a conceituação, ou o conceito aqui do que é atividade física e exercício físico, o que é um, o que é outro. Ou seja, atividade física, então, vai ser qualquer movimento voluntário que você faça com o seu corpo acima do nível de repouso, ou seja, qualquer tipo de atividade. Se eu levantar da minha cadeira agora e for ali e dar uma volta, seja aqui na sala, seja para ir em um deslocamento, seja para qualquer coisa que meu nível de repouso foi modificado, isso é uma atividade física. E o exercício físico, então, o que é o exercício físico? O exercício físico já é um outro componente. Ele faz parte da atividade física, porém ele tem características peculiares. Ele precisa ser planejado, ele precisa ser estruturado, ele necessariamente vai prever uma frequência e uma intensidade, de acordo com a pessoa que vai estar realizando aquele exercício. E ali embaixo, nessa última frase aqui, do guia dessa imagem, fica bem interessante nós entendermos isso. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico, por conta dessa diferença no conceito. Vamos lá. O que é quando posso realizar atividade física?
seja, a atividade física, como eu disse, então é qualquer ação que você faça de forma voluntária, que você quebre o seu nível de repouso. Então, aqui no guia nós temos então a apresentação por domínios. São 4 domínios que eles apontam aqui. Então, o tempo livre é o tempo em que a pessoa vai, de fato, se preparar, ela vai planejar um momento do seu dia, da sua rotina, para ela praticar a atividade física. Seja ela por meio do exercício físico, ou seja somente atividade física, sem nenhum compromisso com intensidade, com frequência, seja ela frequência cardíaca, seja a frequência de dias que se passa na semana, é o tempo livre. A pessoa tem, dentro desse domínio, essa peculiaridade. Aqui no deslocamento, então, o segundo domínio, deslocamento, é a forma como a pessoa interage com ela mesma em relação àquilo que ela vai fazer. Se ela vai caminhar, se ela vai andar de bicicleta, se ela vai nadar, se ela vai... Enfim, a forma como ela interage com o meio. Ou seja, a pessoa que se organiza, por exemplo, para trabalhar, ela pode optar, em vez de usar um automóvel, ou um carro, uma moto, ou transporte coletivo, ela pode fazer esse deslocamento a pé. A mesma questão, eu moro num edifício, eu moro no segundo ou terceiro andar. Em vez de ficar pegando o elevador, eu posso fazer esse mesmo deslocamento por escada. Isso é um tipo de atividade física também. As tarefas domésticas, que é o terceiro domínio. Ou seja, qualquer atividade que você esteja fazendo em que você não está no nível de repouso e que é uma tarefa doméstica. É uma tarefa do seu dia a dia ali, ó. Aqui tem uns exemplos, cortar grama, lavar, varrer, esfregar, cuidar de plantas, ou seja, é um domínio. Aqui, dentro desses domínios, vocês vão perceber e observar que não há uma preocupação em relação à frequência, à intensidade, a forma como se faz essa atividade física. Porque a atividade física contempla todos esses domínios. Ok? Vamos avançar aqui. E como consigo o melhor resultado realizando a atividade física? Aqui começa o funil, vamos dizer assim, vou usar um exemplo aqui, é como se eu tivesse um funil mais largo, agora eu vou trazendo essas informações afunilando dentro do funil aqui. Então, atividade física, como eu consigo o melhor resultado realizando? Como que eu consigo o melhor resultado da atividade física? É sempre estando em movimento. É simples assim. E aí sim eu começo a ter diferença em relação ao tipo da atividade física por intensidade. Então aqui nesse quadro, nessa imagem, vocês vão observar aqui que a atividade física pode ser feita em 3 intensidades, seja ela leve, moderada ou vigorosa. E ali à esquerda nossa, numa coluna vertical, ali vai falar do nível de esforço. Como que eu consigo mensurar o nível de esforço dessa minha atividade, para eu entender quando que ela se diferencia de uma atividade leve para uma moderada, para uma atividade vigorosa. Vamos lá, um exemplo bem simples, tá? Não vou ficar lendo toda a imagem, mas um exemplo bem simples é, se eu estou caminhando num plano, conversando com alguém, e eu tenho condições de, o tempo todo dessa minha caminhada, conversar, e não tem nenhuma interrupção, porque minha frequência respiratória, nem minha frequência cardíaca, ela teve algum tipo de alteração, eu posso mensurar isso por uma escala de esforço. E eu posso dizer que essa escala de esforço ela é bem leve. Agora, se é nessa mesma caminhada, nesse mesmo tipo de terreno plano, eu já estiver num passo mais acelerado, onde a minha conversa ela necessariamente precisa de pausas para que eu possa respirar e que eu possa conversar, eu vou entender que o meu nível de esforço ou de intensidade dessa atividade, ela começa a ser moderada. Agora, no mesmo exemplo, se eu estiver nesse mesmo ambiente plano, caminhando com alguém, acompanhado, né, caminhando, em que eu não consiga conversar e que minha frequência respiratória e também a minha frequência cardíaca estejam o tempo todo acima, elevada, ou seja, a minha frequência respiratória, as pessoas conseguem mensurar a frequência respiratória o tempo todo ofegante, eu posso mensurar por uma escala de esforço em que essa atividade começa a ser uma atividade vigorosa. Então é bem simples isso, por quê? Porque eu consigo explicar isso para uma pessoa idosa.
numa atividade física lá na unidade de saúde. Uma pessoa que não sentou num banco de academia, numa universidade para estudar, para que ela possa entender a diferença entre o esforço leve e o esforço vigoroso. O esforço leve, que vai ter um resultado de benefício físico para ela muito baixo, quase irrisório, para eu conseguir mostrar ou explicar para essa senhora idosa que ela, se ela tiver um ajuste na intensidade dessa atividade física dela, saindo do grau leve para um grau vigoroso, ela vai começar a ter benefícios relacionados à própria atividade física, sem necessariamente eu dizer para ela que ela só vai ter resultado com a atividade física se ela aderir a um programa de atividade física tantas vezes por semana, com tantas horas, com tantos tipos de exercício, com tantos tipos de movimento. Ou seja, eu preciso reconstruir o significado da minha intervenção da atividade física junto à população. E isso não vem do banco de academia, como eu falei, né, no começo da fala. Quando nós, profissionais, fomos inseridos nesse contexto da atividade física, se deparando com esse contexto de atuação junto a diversas populações, e normalmente as equipes de estratégia de saúde da família, elas estão localizadas nos municípios ou na cidade, nas regiões com maior vulnerabilidade social. Ou seja, eu preciso desconstruir aquele ideal que eu tenho lá da universidade. Que a atividade física é feita de uma certa forma, que ela precisa necessariamente usar um determinado tipo de roupa, que ela precisa necessariamente utilizar um tipo X de calçado, que se ela não usar o calçado X para, de repente, fazer uma atividade aeróbica, que vai ter um pouco mais de impacto, ela vai se machucar ou lesionar. Eu preciso, como profissional, então, de educação física, reconstruir os meus significados, para que eu possa levar as pessoas a aderir a uma atividade física, entendendo que, mesmo que seja pequena alteração, pequenas mudanças, pequenos ajustes que ela vai fazer, ela vai ter benefício a partir da atividade física. Eu acredito que esse é o grande segredo da nossa atuação como profissional de educação física nesse contexto do SUS. Então, aqui seguindo no guia, recomendações por faixa etária. Então, a partir de... aqui tem a recomendação da faixa etária das crianças de 1 ano até 5 anos. O quanto de tempo que eu preciso estimular essa criança de atividade física? Uma criança até 1 ano, ela precisa de pelo menos 30 minutos de atividade física. Quanto mais movimento para uma criança, melhor a capacidade de desenvolvimento motor dela. O plano motor dela vai sendo ajustado, melhorado a partir do momento que ela tem mais interação com o movimento. Crianças de 1 a 2 anos, então, eu preciso de pelo menos 3 horas por dia. Ou seja, independente, aqui não dá nem para se falar de intensidade, de esforço. Eu preciso entender que eu preciso ofertar, oferecer, proporcionar para essa criança o maior estímulo possível dela se movimentar. Por isso que crianças, quando você se depara nesse contexto, né, onde você vai para o território, junto com os profissionais da saúde, você vai lá visitar, às vezes, uma unidade, uma creche, que seja um CEI, um CEINF, né, dependendo do município onde você está, a nomenclatura é diferente. Você chega lá, as crianças ficam lá no cercadinho, o tempo todo presas, o tempo todo só naquele ambiente. O quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento motor dessa criança. E, muitas vezes, uma simples intervenção, uma simples conversa com os cuidadores, uma simples conversa com os pais, uma simples conversa prática, a gente consegue construir junto com eles uma nova interação para essa criança, para esse indivíduo. E aqui a recomendação, então, de criança de 3 a 5 anos. Pelo menos de 3 horas por dia. É a mesma coisa que nas crianças da faixa etária de 1 a 2 anos. O que diferencia aqui? Uma criança de 3 a 5 anos, como ela já está em desenvolvimento, ela já tem domínio motor, seja ela na marcha para caminhar, seja ela na corrida, ou seja, eu preciso estimular ela de mais vezes, com mais ofertas de variedades de movimento. Aqui não preciso, aqui embora o guia traga 1 hora de intensidade moderada, vigorosa, mas não é a mesma coisa que eu fazer ofertar para essa criança de 3 a 5 anos
é o mesmo tipo de esforço para um adulto que está numa academia ou para uma corrida de rua, por exemplo. Eu tenho que entender que uma brincadeira, seja um pegador, seja jogar bola, seja uma corrida de deslocamento, uma estafeta que eu faça com essa criança, ou seja, ela vai ter um nível de esforço, de intensidade um pouco mais elevado do que se ela estivesse brincando apenas sozinha. Recomendações, então, para faixa etária de 6 a 17 anos. Então, a faixa etária de 6 a 17 são as crianças e adolescentes, né, que necessariamente precisam de muita atividade física. Sei que nesse contexto também de educação física escolar, eu sou da turma de educação física escolar, onde nós tínhamos a educação física no contraturno. Então, é bem diferente da construção da educação física hoje em dia, na escola, né? Mas nós também temos que entender que dentro dos territórios, quando nós mapeamos o território, quando você está lá vinculado a uma unidade de saúde, a uma equipe de estratégia de saúde da família, e se na unidade de saúde você não tem possibilidade de desenvolver essas atividades físicas para essa faixa etária, seja as crianças de 1 ano a 5 anos, seja essa faixa etária de 6 a 17 anos, eu tenho outros equipamentos sociais dentro do território em que eu posso, de uma forma de eu engajado com parcerias dentro desses equipamentos sociais, desenvolver essas atividades físicas. Eu lembro que nós conseguimos no município lá desenvolver, no contraturno de algumas escolas, o uso da quadra, porque a quadra era só usada num período de aula da escola. E nós, como profissionais de educação física, nós tínhamos 3 bairros que convergiam, nós conseguimos organizar ali 3 dias da semana um revezamento nosso de profissionais de educação física que usasse essa quadra no contraturno para esses adolescentes e desenvolvemos diversas atividades. Ou seja, eu preciso estimular o máximo possível dessas crianças, desses adolescentes a um estilo de vida mais ativo. E nós sabemos, né, quem é profissional de educação física sabe que a educação física escolar, ela muitas vezes não proporciona mais esse tipo de interação por diversos motivos. Entre eles, o próprio descaso do profissional de educação física no nível de escola. Mas quando a gente senta e conversa com os nossos colegas de profissão, a gente consegue reconstruir significados, como eu havia mencionado. Recomendações por faixa etária, de 18 a 59 anos. Então, aqui, atividade física para adultos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde converge com o que está no nosso guia aqui, de 150 minutos por semana. Ou seja, se eu pensar em 5 dias por semana de atividade física, vamos pensar em 30 minutos por dia de atividade física, que a pessoa precisa ter de atividade física moderada. É justamente naquela faixa de intensidade. Se eu não tenho um equipamento específico, um frequencímetro, se eu não tenho uma forma de controlar essa frequência cardíaca, eu vou ensinar as pessoas a fazer isso. Seja ela por batimento de pulsação, seja ela pela questão da frequência respiratória. Mas alguém aqui que é profissional de educação física vai falar, mas, Joel, é o seguinte, você está falando aí de questão de intensidade, mas à medida que o indivíduo vai treinando, a intensidade vai se tornando para ele mais fácil. Pois é, mas alguns elementos eles conseguem mensurar ainda, mesmo que ele consiga ganhar um pouquinho de condicionamento físico, pela questão da frequência respiratória, frequência cardíaca, ele consegue mensurar ou ter uma percepção mais aguçada do nível de intensidade que ele está fazendo aquele exercício. E aqui, para a recomendação do adulto, então, eu não posso restringir apenas 150 minutos de atividade moderada. Eu posso mesclar. Aqui tem uma outra recomendação nessa imagem, que vocês vão observar aqui, 150 minutos por semana ou 75 minutos por semana de atividade vigorosa. O que significa isso? Ou que eu possa fazer com que a pessoa faça atividade física, ou recomende que ela faça 150 minutos moderada ou 75 vigorosa. Mas eu posso também combinar essas duas formas. Eu posso conciliar essas duas formas. E os resultados vão ser tão bons quanto. Ok? E que inclua ali, acho bem importante, interessante, que não seja apenas um tipo de atividade física. Eu não posso apenas contemplar uma valência do aspecto físico da pessoa. Eu não posso me concentrar apenas na atividade física com componente cardiorrespiratório, que são as atividades aeróbicas, por exemplo, caminhada, pedalada, enfim, corrida. Eu preciso
orientar as pessoas a ter uma adesão de atividade física, ou que nesse rol de atividade física que ela possa fazer, ela contemple outros tipos de exercício. E aí vamos falar de exercício de fortalecimento, de componente anaeróbico, que necessariamente eu preciso estimular o músculo, a musculatura dessa pessoa. Então, os treinamentos funcionais, exercícios com o próprio peso do corpo, exercícios com alguns elásticos, ou seja, existe uma gama muito grande de possibilidades que nós, como profissionais de educação física, temos o domínio, o conhecimento para orientar essas pessoas. E como eu falei, em parcerias, né, e dentro desse contexto da saúde coletiva, nós viemos amadurecendo na linha do tempo. E fomos amadurecendo a tal ponto em que, quando nós chegamos nesse ambiente de saúde coletiva do SUS, não havia nada preparado para nos receber, nós fomos juntos construindo essas possibilidades. Muitos espaços foram construídos, muitos espaços foram adequados, muitos espaços e equipamentos foram agregados à nossa área de atuação. Porque quando nós trabalhamos ali nesse contexto, se alguém aqui, depois eu gostaria até que compartilhasse aqui no chat, qual foi a sua experiência dos profissionais de educação física que nos acompanham nessa tarde? Qual foi a sua experiência? Que tipo de equipamento que você tinha em suas mãos para desenvolver atividade física, ou você não tinha nada, e em parceria ali com o gestor, em parceria com o secretário, ou com o responsável da coordenação ali do programa da atividade física, que foram sendo adquiridos com a linha do tempo. Porque no financiamento que o Ministério da Saúde foi proporcionando às secretarias, até a compra de determinados itens começaram a ser possíveis, porque antes não era uma realidade da saúde. E nós, por exemplo, conseguimos implementar junto ao CAPS, que é o Centro de Assistência... 10 minutos, Joel. Ok, obrigado. Centro de Assistência Psicossocial, lá no nosso município, nós conseguimos montar uma academia convencional com recursos do SUS e que atendesse as pessoas que estavam vinculadas ali ao CAPS pós-trauma, e também depois a parte da ortopedia acabou sendo abraçada também por nós como profissionais dentro desse mesmo espaço. Então vamos avançando aqui. Recomendações por faixa etária dos 60 anos, de 60 acima, né? A recomendação é muito semelhante à recomendação do que se faz para os adultos. A diferença é que nós temos que ter um olhar para esse indivíduo idoso, entendendo qual é o contexto que ele vive, o contexto, não só o contexto onde que vive, mas também o histórico dele em relação ao tipo de atividade física, porque os idosos, eles têm umas preferências de oferta de atividade física, às vezes diferenciada em relação ao adulto, né? As preferências lá, por exemplo, por grupos de danças, por grupos de artesanatos, que para a mente deles muitas vezes está associado, está tudo junto e misturado. Nós precisamos também envolvê-los com as nossas dinâmicas da atividade física, entendendo que para esse grupo, dessa faixa etária, necessariamente eu preciso ter um olhar muito aguçado para ofertar atividades de fortalecimento muscular. Porque nós sabemos que queda em idoso, fratura de cabeça de fêmur, praticamente deixa aquela pessoa muito tempo acamada, senão ela já vai a óbito em muitos casos. Então nós precisamos dar muito mais atenção para essa faixa etária com atividades de fortalecimento do que as atividades de componente aeróbico. E existe uma série de possibilidades. Vou avançar aqui. Recomendações, então, por condições. Gestantes e pós-parto. Pois é, dentro do contexto da saúde coletiva, dentro do contexto das unidades de saúde, todas as unidades de saúde têm acompanhamento com grupos de gestantes, todas as unidades têm esses grupos. Em todos esses grupos, nós, profissionais de educação física, podemos atuamos, né, muitos exemplos exitosos de atividades relacionadas a essa condição, para esse grupo específico, tanto de gestante quanto na recuperação do pós-parto, o estímulo ali de exercício de fortalecimento para o assoalho pélvico, por exemplo. Nós tivemos uma experiência na maternidade municipal que nós tínhamos lá,
muitas gestantes dos grupos de atividade física, elas passaram a ter uma recuperação pós-parto muito mais rápida. E era a intervenção nossa do profissional de educação física lá na unidade de saúde. Lá, recomendação para pessoas com deficiência, também está dentro do guia essa recomendação, por faixa etária, para essas pessoas com essas condições. Também as parcerias, como eu havia mencionado, né? As parcerias nos dão possibilidades, além de nós orientarmos essas pessoas onde elas estão, também vincular elas a outras instituições, muitas vezes por falta só de uma interação do profissional da saúde. Às vezes ele não recomenda a pessoa. Um exemplo muito claro que nós tivemos na nossa experiência, tinha pessoas vítimas de acidentes e que estavam na condição de cadeirantes. Nós conseguimos, via Secretaria de Esporte, desenvolver o paradesporto, potencializar o paradesporto do município com pessoas que estavam lá esquecidas dentro dos territórios. Então, são as parcerias. Eu falo assim, dentro desse contexto da saúde pública, o profissional de educação física, ele por natureza, ele é proativo. Mas dentro desse contexto da saúde coletiva, ele tem possibilidade de ir um pouco além. Mas isso vai muito do indivíduo, né? E aqui, já estou me encaminhando para o final, eu trouxe 2 estudos aqui sobre a questão de percepção de barreiras e também de facilitadores. Esse primeiro estudo é na visão do usuário, ou seja, barreiras e facilitadores para a participação dos programas de atividade física. Então, esse estudo aqui foi feito com a amostra de 1.153 usuários, onde a barreira principal apontada por 40% deles foi o domínio intrapessoal, ou seja, eles afirmavam que a condição atual de saúde dele impedia dele fazer parte ou participar da atividade física. Essa era na visão desse usuário. E é isso que eu falo. Profissionais de educação física precisam reconstruir significados, para quando se depara com essas situações, conseguir mostrar, fazer com que essa pessoa mude o seu foco. E aí nós passamos já para a parte dos facilitadores, que 77,5% apontou ter uma condição melhor de saúde, ou seja, eles entendiam que o que facilitava eles participar é que a condição de saúde deles estava melhor, e por isso eles participavam das atividades físicas. Ou seja, isso aqui é um estudo que foi publicado recentemente no Caderno de Saúde Pública em 2020. Não dava, pelo tempo aqui, trazer mais do que um estudo, pelo menos, e aqui eu trouxe o segundo estudo acerca do olhar dos profissionais. Então, esse estudo foi desenvolvido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, um resultado do trabalho da Rossana, da Borges, acerca da intervenção e do olhar dos profissionais em relação às barreiras e os facilitadores. Esse estudo, então, não perguntou para os usuários quais eram as barreiras ou os facilitadores. Esse estudo focou nos profissionais, tanto o profissional de educação física, quanto os profissionais da saúde, das unidades ou do centro de saúde, e também da coordenação desses programas. Então, as barreiras apontadas aqui foi a falta de apoio da equipe de saúde da família e a sobrecarga de trabalho das equipes. Ou seja, são barreiras que podem ser superadas com a participação efetiva do profissional de educação física, ele sendo esse agente de mudança, esse agente que está presente na unidade de saúde, esse agente que está presente no território. E o facilitador apontado aqui era que o que mais potencializava era quando essa equipe de estratégia de saúde da família recomendava o programa. A organização também, ou seja, a coordenação do programa também via o programa como sendo importante e sendo parte da estratégia da saúde da família. E aqui um apontamento interessante que fala dos profissionais de educação física serem competentes. Isso aqui já perpassa muitas vezes a questão da possibilidade do profissional de educação física dentro da sua atuação. Isso é muito mais questão individual. Mas é importante, fiz questão de trazer esse aqui, uma realidade aqui do Centro de Saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis, porque é um estudo bem recente que foi conduzido e que traz dessa linha de tempo nossa as semelhanças. Os problemas e as soluções, elas ainda são as mesmas. Os problemas apontados, os facilitadores, melhor dizendo, né, são os mesmos desde quando nós começamos lá em 2005, 2006, com a atividade física dentro desse contexto. E por último aqui, para fechar, senão daqui a pouco a Luana me bloqueia o meu microfone,
eu fiz questão de trazer aqui a resolução do Conselho Federal de Educação Física, em que respalda, né, nos respalda a legitimação, ó, tanto o reconhecimento quanto a legitimação da intervenção do profissional de educação física no SUS. E olha só que impressionante, só em 2022 que foi publicado isso. Mas até 2022, muito já foi feito pela própria educação física dentro desse contexto da saúde coletiva. Ok, queridos? Obrigado aí por vocês estarem participando conosco nessa tarde e me coloco aqui à disposição. A Tatiane comentou que tem muita dificuldade com a adesão de gestantes. Elas não participam dos grupos. Pois é, gestantes grupo de gestantes, né? Eu vou falar assim grupos, né? Porque a gente aprende isso também dentro do contexto da saúde, da saúde coletiva, né? As gestantes, elas sempre têm algumas dificuldades, né? Até para participar, às vezes, do próprio pré-natal dentro das unidades de saúde, né? Se você é um profissional da educação física que acompanha o dia a dia, a rotina, vai perceber que elas têm dificuldade, às vezes, e dependendo da faixa etária que é seu gestante, quanto mais nova, mais difícil a adesão mesmo. Mas eu falo assim, Tatiane, é sempre uma boa conversa, e aí aquela situação, aquela interação, né? Porque a Política Nacional da Promoção da Saúde, ela apontou para nós, profissionais de educação física, uma das formas de atuação nossa, além da própria prática em si, da oferta da atividade, seja por individual, seja por grupos nas unidades, a forma de aconselhamento. Que você pode sentar com a pessoa e, de acordo com a característica dessa pessoa, você orientá-la a fazer atividade física. Não necessariamente que ela vai aderir ao programa ou ao grupo da gestante que se reúne naquele dia, naquela semana, mas que se você orientar ela, de ela realizar, às vezes, um exercício físico e trazendo o contexto do benefício dela, tanto para ela quanto para o bebê, muitas vezes nós ganhamos o coração dela nesse sentido. De você ser direto ao ponto, sabe? Aquela questão assim, porque quando você trata a pessoa na sua individualidade, ela te olha de uma forma diferente. E nós, profissionais de educação física, nós temos essa facilidade de se comunicar, né? E eu acredito que isso é um caminho, não que esse seja o único ou o melhor, mas é um caminho de sentar com essa gestante. Mas o mais importante posso compartilhar aqui da experiência muito exitosa que nós tínhamos nos nossos grupos de gestante, é que quando se tem na unidade de saúde um profissional da equipe da saúde ali da unidade, que ela é a responsável, a interlocutora do grupo das gestantes, esse grupo ele se fortalece de uma forma muito importante. E esse grupo, entre elas mesmas, elas começam a se ajudar. E aí fica mais fácil você mobilizar essas pessoas a aderir de acordo com as suas atividades ou a atividade que você tenha para propor para elas. Luana, eu já fui me adiantando aqui, já aproveitando enquanto você estava passando as informações, eu já li aqui a pergunta da Tatiana, na verdade, a Tatiana Priscila, né? Ela comenta aqui que ela teve mais trabalho, trabalhando na ASP de Schroeder, e ela teve dificuldade com as equipes de saúde da família entender a importância do exercício físico na prevenção das doenças. Tatiana Priscila, é esse trabalho de formiguinha nossa mesmo, de convencimento, que muitas vezes nós que vamos assumir essa posição do profissional que mais vai falar sobre o tema de promoção e prevenção da saúde. Eu sei que é um trabalho que demanda muito de esforço no início, mas quando nós conseguimos a adesão desses profissionais, esses profissionais começam a nos ver com seriedade, da forma como nós conduzimos a nossa atuação. É isso que você falou, aí começa a mudar. Eles começam a interagir mais conosco, eles conseguem encaminhar pacientes para nós, né? E eu falo assim, é uma construção, né? Não veio nada pronto, né? Eu acredito que cada município, em cada estado, ele teve as suas características de como começou. Mas quando nós, muitas vezes, chegamos nesse espaço, nós tivemos que começar a construir essas relações e, a partir dessas relações, conseguir mobilizar as pessoas a aderirem às atividades. E aí eu olhei aqui também da Tatiana. Hoje é dia das Tatiana Priscila, depois a Tatiane, agora a Tatiana aqui. Ela falou que trabalha como fisioterapeuta, é educadora física, legal, Tatiana, em relação à Academia da Saúde, tem nos auxiliado muito, temos dificuldade na questão de grupos devido à alta demanda de pacientes com
dificuldades, né, individuais, é isso? Isso, com cuidados individuais. É isso mesmo, Tatiana. Por exemplo, a Academia da Saúde, eu nem mencionei, mas a Academia da Saúde foi um dos programas que foram desenvolvidos e financiados pelo Ministério da Saúde com a construção de espaços físicos destinados à atividade física. Mas se você já está em parceria com um profissional da fisioterapia, é maravilhoso, né? Porque a gente consegue ter, de fato, aí um ganho maior, né? Mas é sempre possível nós construirmos alternativas com os profissionais. Aqui ela também coloca aqui no sul do Brasil, nosso município tem maior área populacional territorial, é rural. Então temos essa dificuldade deles estar realizando. De acordo com as características locais, né, nós temos os nossos desafios, tanto de mobilizar quanto de, vou usar o termo aqui, de convencer as pessoas à adesão de atividade física, né? Porque muitos trabalhadores rurais eles já têm um esforço físico alto, né? Ele já tem uma demanda de trabalho muito alta e ele acredita que esse esforço físico também já traz um resultado para ele. E aí cabe a nós mesmos construirmos alternativas. Teve uma época que nós tínhamos municípios que eram satélites do nosso município, municípios mais distantes, em que nós fazíamos um envio de atividades via vídeo gravado, via mensagem, sabe? Para orientar essas pessoas que ficavam mais distantes. E quando elas vinham para a unidade de saúde na cidade, elas passavam pelo circuito ali de todos os profissionais, era o momento que a gente tinha de colher essa informação, de ter um acompanhamento, de estar um pouco mais próximo dessas pessoas. Mas são situações, Tatiana, que é uma construção, que nós precisamos, às vezes, criar alternativas para alcançar esse público. E eu vou aproveitar só esse espacinho aqui, Luana, também para me colocar aqui à disposição. Tá? Estou aqui no Telesaúde, Teleeducação, sou estudante aqui da UFSC. A minha motivação de estar aqui nesses últimos 4 anos na UFSC é por conta do doutorado, então a minha linha de pesquisa é dentro da educação física ainda, com esse foco dos programas de atividade física nesse contexto do SUS. Então, meu doutorado é nessa linha temática da avaliação de programas de saúde com foco da atividade física. Me coloco aqui também à disposição de vocês para a gente interagir, trocar ideias, conversar. Eu amo essa área, eu abracei de alma e corpo mesmo essa área. Eu creio que nós temos muito para avançar ainda. Muitas coisas já foram construídas, mas nós temos um espaço grande de avanço. Com certeza. A Tatiana Sila comentou aqui: os pacientes depois entendem a importância e como melhoram das dores crônicas, eles mesmos fazem propaganda para os conhecidos e vizinhos. Eles vão procurar o posto para saber como fazer participar dos grupos de atividades físicas. É verdade, isso que a Tatiana Priscila mencionou, isso é uma realidade. Como eu falei, os idosos também, eles são os que mais aderem às atividades físicas, desde que, aqui eu vou fazer um alerta bem importante para os profissionais de educação física, desde que os profissionais de educação física sejam comprometidos. Porque quando a gente vê os profissionais de educação física que estão lá nos dias que eles combinaram, marcados a data, independente se choveu, se fez sol, se fez frio, se está calor, se está ali o profissional, se ele tem uma alternativa diante dessas intempéries de tempo para conduzir seus grupos de atividade física, as pessoas começam a te olhar com outro olhar. E elas começam a fazer parceria com você, elas realmente se unem a você para fortalecer esses grupos de atividade física. A Tatiana mandou mais uma pergunta. Se pode me ajudar a questão de implantação da academia ao ar livre? Sabe aqueles aparelhos, tem algum programa que podemos solicitar ou cadastrar o município para serem musculados? Temos 15 comunidades e gostaríamos de implantar em alguns objetivos. Olha só, Tatiana. Tatiana, é bem interessante isso que você está mencionando. Não sei se vai dar tempo de a gente conversar acerca disso, mas entre em contato comigo aqui depois. Eu não coloquei meu e-mail aqui, mas eu vou colocar. Posso colocar, Tatiana, o e-mail aqui? Para que eu possa depois respondê-lo? Não sei se isso pode agora, até eu fiquei na dúvida. Mas eu vou colocar. Se depois alguém achar ruim, eu assumo a responsabilidade. Então, eu vou colocar o meu pessoal aqui.
E aí, se vocês quiserem interagir, me mandando um e-mail lá, fique à vontade. E aí, Tatiana, eu posso te ajudar nesse sentido, porque essas academias ao ar livre, essas ATIs, normalmente elas são adquiridas via recursos que o próprio município tem. Você pode solicitar junto ao vereador, você pode solicitar ali articulando junto com o secretário de saúde, ou seja, com o secretário de esportes, porque realmente é um chamariz. Você tendo esses equipamentos ali, não vou nem entrar na questão biomecânica, fisiológica, mas eu falo assim, ele é um chamariz para nós trazermos mais pessoas, para que elas tenham mais adesão à parte de uma vida ativa, fisicamente falando. Certo, então, Gelto, gostaria de acrescentar alguma coisa ainda? Não, querida, eu agradeço aqui, aproveito aqui, eu sei que já delonguei aqui alguns minutos do nosso tempo. Me desculpa aqui com os nossos ouvintes, desse alongar no tempo, mas eu me coloco à disposição, como falei, deixei o meu e-mail ali para aquelas pessoas, os profissionais que tiverem interesse em interagir um pouco mais acerca dessas questões, eu posso colaborar com vocês. Agradeço o espaço de poder estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que adquiri nesses anos aí trabalhando nesse contexto.